Bom dia, turma. Vamos dar continuidade ao grupo 2, especificamente no módulo 5. O módulo 5 tem como temática o Blood Donation, que em português ficaria doação de sangue. Como vocês já perceberam, o grupo 12 ele começa falando a respeito sobre o cuidado com a natureza e hoje a gente vai ver o cuidado com o ser humano, com o próximo. Ok? Aqui temos 4 tópicos como de costume e na parte ao lado vocês devem colocar a resposta em português. Primeiro tópico, do you know your blood type? Novamente, blood vai ser a nossa palavrinha que significa sangue, ok? É a palavrinha importante desta aula. A pergunta é a seguinte, do you know your blood type? Ou seja, você sabe o seu tipo sanguíneo? Se você não souber, pergunte ao seu pai, à sua mãe e coloque a resposta bem aqui, ok? O seu tipo sanguíneo. Segundo tópico, nossa segunda perguntinha. Why is it important to know your blood type? A pergunta é a seguinte: por que é importante saber o nosso tipo sanguíneo? Aí, se você não conseguir responder, pergunta para o seu pai por que é importante a gente saber o nosso tipo sanguíneo. Coloca a resposta bem aqui, ó. Se não tiver espaço, puxa uma setinha para algum canto aqui no material de vocês e coloque a resposta. Terceira perguntinha. Has anyone in your family ever received a blood transfusion? Gente, aqui é o seguinte. Há algum familiar na sua família que já recebeu um transplante de sangue? Se tiver alguém que já recebeu um transplante de sangue, coloca o nome bem aqui, ó, ok? Como o vídeo eu não vou estar parando, eu não vou estar dando tempo para vocês colocar a resposta, aí vocês fiquem pausando aí a cada resposta e vão colocando na parte do lado. Última perguntinha. Are you scared of blood test? Você tem medo de tirar sangue, em outras palavras? Você tem medo de injeção, de agulha? Você coloca bem aqui se você tem medo de agulha. Aqui abaixo temos as palavrinhas na cor verde. Blood is life. Lembrem, não esqueçam, gente. Vamos lembrar que sempre, quando tivermos a palavra blood, significa sangue, ok? É sangue em português. Sangue é vida. Vamos falar isso. Blood is life. Aí aqui temos um texto que temos também um vocabulary que vai estar nos auxiliando a entender um pouco mais sobre o que está dizendo aqui, sobre o conteúdo desse texto. Primeiro vamos focar somente nas palavras na cor verde. Primeira palavrinha que aparece, unfortunately, que é o nosso infelizmente, aqui ó, infelizmente. Segunda palavra, injuries, que injuries é lesão. A última palavrinha, replace. Replace significa substituir. Então aqui fala um pouquinho sobre a importância do sangue e da doação também. Lembrando que o capítulo 5 vai falar sobre a doação, por que a gente deve doar e o que isso vai afetar ou vai ajudar as outras pessoas. Primeiro box deste módulo 5. Requirements for donating blood. Aqui está dizendo o seguinte, requisitos para a doação de o que é blood? Sangue, muito bem. Então aqui temos alguns tópicos que nos falam acerca do que você precisa saber se você pode ou não pode doar sangue. Primeira coisinha, eu vou dar um zoom bem aqui para vocês olharem melhor. Primeiro requisito, qual a idade mínima? 17 anos para você poder doar sangue. Segundo pontinho, olha o que está dizendo aqui, ó. O peso tem que estar no mínimo 110 pounds. Como vocês não conseguiram entender, pounds é o sistema que eles usam lá para medir. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa essa palavrinha, esse sistema aqui, o quilo. 50 quilos equivale lá para eles, para os norte-americanos, como 110 pounds. Mas por que, professor? É o seguinte, se você quiser saber o quanto você pesaria lá nos Estados Unidos, é só você dividir o seu peso
por 0,45. Por exemplo, se você pesa 40, 60, vamos pegar 64. Você vai colocar na calculadora 64 dividido por 0,45. Aí você vai obter o seu peso se você estivesse nos Estados Unidos. Terceiro tópico ou terceiro requisito para a doação de sangue. Olha o terceiro aqui, ó. Você não pode estar gripado. Essa palavrinha aqui, ó, significa gripado. Quarto requisito para a doação de sangue: você não pode ingerir, você não pode tomar remédio num prazo de 48 horas antes da doação. Então, 2 dias antes você não pode estar tomando nenhuma medicação. Próximo tópico aqui, ó. Você não pode, quem deseja doar sangue, também não pode ter histórico de hepatite ou AIDS. Próximo tópico, também não poderá doar sangue se tiver histórico de doenças cardíacas, olha aqui, ó, ou seja, histórico de doença do coração. Penúltimo tópico aqui, ó, não pode ter histórico de uso de drogas também. Quem usa algum tipo de droga não pode doar sangue. E o último tópico, não pode estar grávida. Essa palavra aqui, ó, significa grávida. Aqui temos os requisitos para quem deseja doar sangue. Se você não conseguiu acompanhar, retorna, volta um pouquinho o vídeo e coloque bem aqui, ó, o que significa cada item, cada requisito para a doação de sangue. Aqui abaixo, vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Aqui abaixo temos alguns fatos interessantes. Se você tiver curiosidade, coloca no Google Tradutor. É bem mais fácil do que o dicionário para você entender algumas curiosidades sobre essa questão de doação de sangue, da blood donation. Na próxima página, vamos colocar para a próxima página. Na próxima página, deixa eu ampliar. Na próxima página temos esse primeiro box que fala a respeito dos tipos sanguíneos. Vamos ver aqui, ó. Como vocês sabem, vocês já devem ter estudado que, de acordo com o seu tipo sanguíneo, você vai poder doar ou receber de outro tipo sanguíneo. Por exemplo, quem tem o tipo A, atenção aí, ó, quem tem o tipo A pode receber, olha aqui, ó, pode receber do A ou do AB. Quem tem tipo B vai poder corresponder ao sangue B ou AB. Quem tem o tipo AB, atenção, só pode se relacionar, só pode ter o contato com o sangue AB. A gente está falando em questão de transfusão, por exemplo, se alguém precisar de um sangue, vai ter que saber realmente qual sangue que ele pode estar recebendo. Olha aqui, ó, o tipo O, por exemplo, ele pode ser doado para qualquer outro tipo sanguíneo. Por exemplo, a pessoa tem o tipo O, ela pode doar para todos esses aqui, ó, que também vai ser aceito tranquilamente no organismo da pessoa. Olha aqui, ó, uma curiosidade que vocês já devem também ter estudado nas aulas de ciências. A pessoa que tem o sangue O negativo, ela é chamada, olha aqui, ó, de doadora universal, ou seja, ela vai poder doar para qualquer pessoa, independentemente do tipo sanguíneo. A pessoa que tem um sangue O negativo, ela vai poder transferir o sangue dela. Ela é chamada, por isso que ela é chamada de doadora universal. Aí aqui temos outras informações sobre essa questão da doação de sangue. Ok, agora a gente vai pausar um pouco para falar sobre a parte gramatical. Lembrem lá que durante as nossas aulas, quando chega esse box com a palavra grammar, a gente para um pouquinho de falar sobre o assunto para a gente tentar adentrar um pouquinho na parte gramatical, ou seja, na parte da gramática da língua inglesa. Agora, nesse box especificamente, a gente vai falar sobre esses dois verbos aqui, ó, esses dois verbos que fazem parte da gramática. Como eles são muito parecidos, a gente tem que saber diferenciar. É por isso que tem esse X bem aqui, ó, porque às vezes a tradução, o uso dele
é muito confundido pelos alunos. Must significa dever. Have to significa tem. Vamos exemplificar. Por exemplo, quando eu falo, você deve chegar à escola cedo. Olha aqui, ó, eu usei a palavra dever. Dever, gente, não é dever de dever algum dinheiro, algum favor, não. É dever no sentido de obrigação. Próximo, have to, também no sentido de obrigação. Significa tem, por exemplo. Você tem que estudar para a prova. Então, aqui, ó, must significa dever. Have to significa tem. Agora vamos ler um pouquinho da definição aqui, ó. Must e have to são usados para expressar obrigação, responsabilidade e necessidade. Como falei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, nesse sentido, nessa parte do box, a gente vai aprender esses verbos que expressam o quê? Obrigação, responsabilidade e necessidade. Que verbos são esses? O must e o have to. O que significa must em português? Dever. O have to significa tem. Puxa uma setinha e coloca aí. Have to, tem. Must, dever. Professor, mas o que é essa parte aqui de baixo? Gente, é só na forma negativa. Must é dever. Essa palavrinha não deve, tá? Esse aqui é tem e esse daqui na negativa não tem, não tem. Ah, mas por que tem duas formas de falar? Porque lembrando que os verbos em português a gente conjuga de forma diferente de acordo com a pessoa. Em inglês, a gente vai ter essa conjugação aqui desse verbo quando for ele ou ela, ok? Quando for ele ou ela. Por isso que nesse caso a gente tem duas formas aqui de falar. Mas é a mesma coisa. Tem e não tem. Deve e não deve. Já que a gente já leu a definição aqui, ó, vamos tentar separar. O must, ele vai expressar obrigação, tá bom? Ele vai expressar sempre obrigação. O have to, ele vai expressar obrigação, mas olha a diferença. Por isso, aqui nessa parte aí confunde. O must, ele expressa obrigação. E o have to também, só que a diferença é que o must, ele vai expressar mais obrigatoriedade, ou seja, você deve fazer. Não tem nenhuma possibilidade de você não fazer. Por exemplo, quando a mãe de vocês fala para fazer alguma coisa, ela usa o must. Por quê? Porque ela sabe que determinada situação requer obrigatoriedade. Quando eu uso o have to, está expressando obrigação, mas não tanto como o must. Por exemplo, se você vai fazer prova de matemática amanhã, você deve muito, vamos colocar desse jeito, entre aspas, você deve muito ou só um pouco assim estudar para a prova. Exatamente, olha como o sentido de obrigação aí é maior, é mais amplo. Então, nesse sentido, quando houver uma obrigatoriedade maior, a gente vai usar o must. Quando não, vai ser o have to. Compreendido? Aqui temos algumas frases em inglês usando esse contexto aqui, ó. Eu vou resumir aqui essa conversa, uma conversa entre o médico e o paciente. O médico, ele fala o seguinte: você tem ou você deve praticar exercícios. Se o médico está falando, o paciente tem que cumprir, tem uma obrigação maior de cumprir. Por isso que foi usado o must aqui, ó. Por isso que foi usado o must. Não esqueçam, o must e o have to expressam obrigação, obrigatoriedade. Mas o must tem um sentido de obrigação maior do que o have to. Durante as nossas aulas posteriores, eu vou estar exemplificando aqui outros casos usando o must e o have to na forma negativa também. Na próxima página temos o checkpoint, que a gente vai fazer aí essa seção do livro de vocês que já é de conhecimento de todos. A gente vai fazer a questão 4. Aqui já está respondido, vocês passem para lá e eu vou explicar, vou justificar. Lembrando, em inglês, quando eu tenho essa aqui, ó, coloque T e F, eu estou pedindo para colocar T, que representa verdadeiro, e F de falso. Vamos lá, primeiro box.
People must be at least 17 to donate blood. É verdade? Vamos ver se é verdade. É verdade que as pessoas têm que ter no mínimo 17 anos para doar sangue? Sim, é verdade. A gente estudou que está entre os requisitos para doar sangue, ter no mínimo 17 anos. Olha aqui, ó. É verdade que as pessoas recebem dinheiro para doar sangue? Não. Aí vocês coloquem F de falso. Olha aqui, ó. É verdade que o sangue são todos iguais? Todo mundo tem o mesmo sangue? Não, é falso. Penúltimo aqui, ó. Vamos lá, o penúltimo. É verdade que as mulheres grávidas não podem doar sangue? Sim, a gente aprendeu que um dos requisitos lá é que as mulheres que estiverem grávidas não podem doar o blood, que é sangue. Olha aqui, ó. É verdade que a doação de sangue demora horas? Não, é mentira, até é falso. Não dura horas para você doar sangue. Na próxima página temos as atividades. Eu vou ampliar para ficar melhor e eu vou estar ajudando vocês a responderem essas questões da atividade referente ao módulo 5. Primeira questão, novamente, você pausa se não conseguir captar aí. Você pausa para poder responder no material de vocês. Responda as questões de acordo com o texto. Vamos lá, letra A. Quantos tipos sanguíneos existem? Aí você vai retornar a folha lá e escrever bem aqui, ó, quais os tipos sanguíneos. Letra B, olha aqui, ó. O que acontece se a pessoa receber um sangue que não é apropriado para ela? Ou seja, se não for de acordo com o sangue dela, o que acontece? Aí você vai escrever bem aqui, ó, na sua opinião, o que acontece? Por exemplo, você não pode receber tal sangue, aí por acaso ou acontece alguma coisa e você acaba recebendo. O que você acha que vai acontecer? Será que o corpo vai aceitar? Letra C. Which type of blood is the universal receive? Qual é o tipo sanguíneo que a gente chama de universal? Aí você vai colocar bem aqui, tá? Mas nesse sentido aqui, ó, esse daqui é o receptor, não o que doa. Lembra que o O negativo é o que doa para todos, só que aqui a gente está falando do que recebe, o receptor. Olha bem aqui a palavrinha. Como vocês podem ver, é o sangue AB. Letra D. A letra D. Olha o que diz. How old must a person be to donate blood? Qual a idade apropriada ou mínima que a pessoa tem que ter para doar? Como a gente viu na questão anterior, é 17 anos. Na seção checkpoint está lá dizendo também essa mesma perguntinha aqui. Tem que ter 17 anos no mínimo para doar sangue. A letra E. Can a person donate blood if she or he is 35 years old and weighs a pound? Olha aqui, ó. Gente, aqui a pergunta é o seguinte. Uma pessoa pode doar se ele ou ela tiver essa idade aqui, ó, 35 anos? Será que ela pode? Pode, porque a idade mínima é 17. Então, coloque somente aí, ó. Pode sim. Se ela tiver mais 17 ou mais do que 17, ela pode estar doando. Segunda questão. Deixa eu melhorar aqui para a gente ver. Segunda questão. Temos alguns espaços para serem completados. Vocês coloquem aí, ó. A gente vai completar com aqueles verbos que a gente aprendeu aqui, ó. No caso, o primeiro é o must na forma negativa. Se não tiver muito visível, é o seguinte. É o must na forma negativa. Segundo espaço é o have to na forma negativa. Terceiro espaço é o must na forma negativa. Quarto espaço é o have to na forma negativa. E quinto espaço, novamente o have to na forma negativa. Questão 3. Complete as sentenças usando must, have ou have to. Aí vocês vão fazer o seguinte, novamente uma questão parecida com a anterior. A resposta aí, primeira linha, primeiro espaço, have to. Segunda também. Terceira é o must na negativa. Quarta é o must. E a última é essa palavrinha diferente aqui, ó. Had to. Por que, professor, essa palavrinha? Porque aqui temos uma situação no passado, tá?
no passado. Olha aqui como está usando aqui o passado. Por isso que ela é diferente das outras. Próxima página. Na próxima página, deixa eu colocar aqui, ó. Temos o dever de casa, que está dizendo aqui, ó, o seguinte. Questão 5. Olha as imagens. Look at the picture. What is wrong with these people? O que tem de errado com essas pessoas que estão doando sangue? Deixa eu melhorar aqui a imagem. Escreva frases usando dever ou não deveria. O que é para ser feito aqui, ó? Gente, você vai escrever em cada letrinha aqui, ó, o que está acontecendo de errado, tá? Aí você vai escrever em português mesmo, o que elas deveriam ou que não deveriam fazer em algum momento aqui, ó. Por exemplo, esse rapaz aqui, eu posso colocar ele como exemplo na primeira letrinha aqui, ó. Ele está fazendo alguma coisa de errado? Sim, ele está bebendo. Aí você vai indicar o que você viu que está errado. Por exemplo, o rapaz que está doando está no momento bebendo álcool, tá bom? Aí você coloca o que ele deveria fazer ou o que não deveria, como por exemplo, ponto, ele não deveria beber álcool durante a doação, tá? Letra B, você vai achar outra coisa que você percebeu ou que acredita que não está certo. Aí você vai escrever bem aqui, ó. Novamente, outra coisa aqui, todas com as justificativas, o porquê não deveria, ok? Aí a próxima questão eu vou passar como dever de casa, que tá bem fácil, já auxiliei vocês. Já é possível fazer essas 4 questões. Lembrando que essa parte que é o dever de casa, mas eu quero todas as fotos de tudo que eu passei aqui, de todas as questões que eu respondi com vocês. Lembra lá daquelas frases que a gente colocou as respostas ao lado? Então, eu quero todas elas respondidas. Vocês tirem as fotos para mandar para mim aí no WhatsApp e respondam essa aqui, ó. Além dessa questão, vou passar mais uma questão que está nessa seção do dever de casa, ok?